Eu convido você a participar agora de uma conversa, acompanhar com a gente, com a deputada federal Tabata Amaral, que integra o grupo de educação na transição de governo. Deputada, obrigada, pela gentileza de vir pessoalmente até a CNN em Brasília para poder conversar com a gente sobre esse assunto. Elisa, é um prazer. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. E vamos embora, que esse assunto talvez seja o mais relevante nesse momento para a educação. Pois é, a gente falando sobre educação, que é algo tão sensível e importante, né? Quanto que está faltando de dinheiro hoje, dia 8 de dezembro, daquilo que vocês puderam levantar, e quais são as soluções que vocês já conseguiram identificar que podem ser colocadas em prática? Primeiro, se você me permite traçar só um histórico. Por favor. E aí, eu estou só me ouvindo, se alguém puder me ajudar. O retorno aqui do ouvido, melhorou agora? Acho que sim, mas vamos lá. Tá. Então, só traçar um breve histórico. Nós estamos hoje, Elisa, no 5º ministro da Educação. A gente viu um pouco de tudo. A gente viu o ministro da Educação antigo ser acusado de colocar pastores corruptos no ministério para trocar a barra de ouro para liberar verba. A gente viu um ministério que se viu envolvido em todo tipo de escândalo, ministro falando mal de outro país, da esposa de um outro presidente. E agora a gente vê mais uma vez um ministério que está escanteando a educação, que está acabando com a nossa educação. Essa não é a primeira vez que a gente fala de contingenciamento, de bloqueio, de corte de recurso, mas é importante trazer rostos, trazer nomes para isso. A gente fala agora nesse momento de 200 mil bolsas de pesquisas que não poderão ser pagas até o final do ano. E eu recebo todos os dias relatos nas minhas redes sociais, relatos de pessoas próximas, de gente que vem da periferia como eu, conseguiu romper uma estatística, conseguiu um curso para continuar seus estudos de pós-graduação na Dinamarca e agora não sabe o que fazer, porque se endividou, porque não tem condições de pagar. Então, para a gente entender que esse descaso com a educação, essa corrupção toda, esse tanto de corte, uma hora é 1,5 bilhões, outra hora é 800 milhões, isso na prática está fazendo com que pesquisas importantíssimas sejam interrompidas. E não há país que se desenvolva sem investir em pesquisa. Não há país que seja justo, desenvolvido, ético, se não entende o valor da educação. A gente, inclusive, aprovou ontem na Comissão de Educação da Câmara, inicialmente uma convocação que foi transformado em convite e o ministro da Educação estará na Câmara dos Deputados na quarta-feira que vem, porque ele precisa responder a pergunta que você trouxe. O que é que vai ser feito para que essas bolsas sejam pagas? Deputada, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A gente tem podido acompanhar essa efervescência da discussão da PEC da transição e toda a verba dentro dela. Alguma coisa do que foi aprovado, pelo menos na etapa do Senado, dentro dos chamados penduricalhos, alguma coisa disso pode servir para dar conta desse rombo que a gente tem agora no orçamento da educação? É importante só fazer uma diferença entre a situação que a gente tem nesse ano e a situação do ano que vem. Então, quando a gente fala desse ano, essa é uma responsabilidade do governo federal atual. E aí, só para as pessoas entenderem de onde saiu isso. O povo, o Brasil, pagou uma conta muito alta para financiar a reeleição, a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro, que obviamente não se concretizou. O que eu estou querendo dizer? O orçamento secreto, toda essa corrupção escancarada que vem acontecendo em Brasília, aqui em Brasília, é em parte sim responsável pela falta de dinheiro na educação. Então, quem vai ter que dar a resposta, e a gente vai pressionar e vai cobrar até que dê, é o atual ministro da Educação. Obviamente, o Congresso, a bancada da Educação estão lá para aprovar um crédito extraordinário se for necessário, para fazer esse debate, mas não dá para a gente dizer que ano que vem a gente resolve. Então, temos esse problema emergencial das bolsas de pesquisa, por exemplo. Para o ano que vem, a gente também tem um problema instalado. Só para você ter uma ideia, a gente precisa, no mínimo, de 1,5 bilhões para garantir que a gente vai conseguir ter uma merenda mínima digna nas escolas públicas no ano que vem. Inclusive, a nossa bancada trabalhou, a bancada da educação, aprovou uma lei para corrigir pela inflação a merenda escolar, mas essa lei foi vetada pelo presidente da República. Então, tem um problema emergencial de agora e tem um problema contratado para o ano que vem, de uma situação em que não se tem dinheiro para pagar a bolsa de pesquisa, não se tem dinheiro para manter as universidades, não tem dinheiro para merenda escolar, não tem dinheiro para programas importantes de alfabetização e educação de jovens e adultos, e essa vai ser a batalha discutindo a PEC de transição, discutindo o orçamento para o ano que vem, para a gente garantir uma recomposição do dinheiro da educação. Então, são duas batalhas simultâneas. Deixa eu trazer agora mais uma cabeça pensante e questionadora para a conversa, a Basília Rodrigues, que também participa desse nosso papo. Basília?
Obrigada, Elisa. Oi, deputada, tudo bem? Bom dia, Basília. Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quanto que a senhora estima que sairá da PEC da transição para a educação? Na hora que a gente fala de recomposição, de verbas das diversas áreas, muitas pessoas que trabalham nos órgãos públicos, né, muitos dirigentes, estão esperando tirar algo desta PEC. Quanto disso a senhora acha que vai para a educação e até como que a senhora vai trabalhar na Câmara dos Deputados, uma vez que agora esse texto vai para a Câmara? De que forma a senhora pretende preservar alguns destes recursos exatamente para a educação? Basília, o que a PEC da transição prevê é que esse espaço que é aberto, ele vai ser preenchido, por assim dizer, de acordo com as indicações da equipe de transição. Então, eu venho dialogando com o senador Marcelo Castro, que é muito sensível à pauta da educação. Estive ontem com o coordenador do nosso grupo de trabalho de educação, ex-ministro Henrique Paim, e justamente nessa reunião levei a ele alguns levantamentos mínimos que a nossa bancada da educação vem fazendo. Como eu já falei, para a merenda escolar, o mínimo é 1,5 bilhões de reais. Sem isso, a gente está falando de criança comendo metade de ovo em escola. Num país pobre como o nosso, a alimentação dentro da escola é fundamental para que essas crianças possam aprender. Quando a gente fala de ensino técnico, que é uma pauta muito importante para mim, até porque o Brasil faz um trabalho muito feio quando a gente compara com outros países, de dar oportunidade a esses jovens de que possam continuar seus estudos, se formar. A gente tem um cálculo ali que vai desde uns 400 milhões de reais para que a gente possa ter alguma coisa na rua, por assim dizer, até 1,5 bi, que nos daria uma margem um pouco maior para reestruturar a educação técnica profissionalizante. Então, obviamente, não existe um valor fechado. Agora, o que cabe a mim e aos outros parlamentares da nossa bancada da educação, como o professor Israel Batista e tantos outros, é levar essas demandas e é fazer a briga que o governo federal nunca fez. Existe um espaço fiscal, a educação que vai ser aberto com a aprovação da PEC na Câmara, a educação deve ser priorizada e pela primeira vez em 4 anos eu estou dialogando com pessoas que entendem o valor da educação. E aí a gente vai brigar com outras áreas para dizer que o Brasil só cresce, só se recupera, só se reergue se a gente investir de fato na educação básica. Deputada, existe algum valor previsto para o orçamento do ano que vem que seja capaz de dar conta? Por exemplo, a senhora acabou de falar que 1,5 bi para merenda? Deixa eu checar. Isso, 1,5 bi só para merenda do ano que vem. Se não conseguir ser aprovado agora, dentro dessa gordurinha, né, dentro do teto de gastos, de onde tirar esse dinheiro? Né? Porque o dinheiro ele precisa ser estrategicamente tirado de algum lugar. De que maneira vocês imaginam para poder trabalhar pelo menos no ano que vem e tirar o dinheiro de algum lugar para dar conta da demanda da educação? Vou trazer aqui 2 ideias para jogar na conversa com vocês. Acho que a primeira delas é a gente entender que quando a gente deixa de investir em educação, a gente de fato deixa de investir no nosso desenvolvimento econômico. Tem um estudo do economista Paes de Barros que aponta que quem não termina o ensino médio vive 3, 4 anos a menos. Porque tem mais chance de ter uma doença grave, de não conseguir se inserir no mercado de trabalho, de ter uma associação criminosa, de ser preso. Então, só para a gente entender que toda essa destruição que aconteceu, de aumento da evasão escolar, da molecada não aprendendo a ler e escrever, de desvalorização da educação mesmo, de corte de bolsa, tudo isso impacta o nosso PIB. E aí, esse dinheiro, ele não existe nesse momento. Por isso que é muito importante a discussão da PEC da transição. Por quê? Porque a gente vai, inclusive, entregar hoje, daqui a pouco, para o grupo de transição da educação, para o grupo de trabalho, o relatório da Comissão Externa de Fiscalização do MEC, que eu sou relatora. E a gente aponta que quando a gente corrige pela inflação, o investimento feito hoje na educação é menor do que o que foi feito em 2015. Só para as pessoas entenderem o quanto o Brasil andou para trás. E aí podem falar, mas a situação econômica é difícil. O investimento na defesa aumentou substancialmente nesse período. Ou seja, é uma questão de prioridades. Então, acho que esse é um comentário. O segundo comentário, que reagindo um pouco às discussões de redes sociais que são muito rasas, responsabilidade fiscal e responsabilidade social não são inimigas, não são antagônicas. Uma depende da outra.
Não tem como a gente investir em educação, não tem como a gente investir no Bolsa Família, no Auxílio Brasil, se a gente não tiver dinheiro. E da mesma forma, uma coisa que eu acho que simplifica um pouco para as pessoas entenderem, se fala muito da dívida, se fala muito da taxa de juros. E aí parece que é assunto de banqueiro, que é assunto de Faria Lima, que é assunto de quem não se preocupa com o Brasil. Cada 1% que a gente reduz na taxa de juros é 50 bilhões de reais a mais que a gente tem para áreas como saúde, segurança e educação. Obviamente é uma conta simplificada, mas só para a gente não cair nessas simplificações de rede social, ou seja, vamos debater uma PEC que traga esse espaço que a gente precisa. A gente não tem esse dinheiro para merenda ano que vem, se não for dessa forma. A gente não tem esse dinheiro para investir em ensino técnico profissionalizante, mas vamos entender que o Brasil precisa de uma âncora fiscal. E é por isso que eu entendo como muito necessário e muito importante a previsão que a PEC traz de que até agosto do ano que vem o Brasil rediscuta uma âncora fiscal. Uma âncora fiscal que olhe para a dívida, uma âncora fiscal que olhe para a inflação, uma âncora fiscal que nos dê espaço para investir nas áreas que são necessárias, mas que deixe muito claro que na hora que o mundo não confia no Brasil, na hora que o mundo perde a confiança de que o governo vai pagar, vai honrar suas dívidas, de novo, a cada 1% que sobe é 50 bilhões de reais a menos que o povo brasileiro tem. Deputada, muito bom poder ouvi-la, viu, e expandir aqui o nosso olhar crítico em relação a esse assunto da educação. Nós conversamos então com a deputada federal Tabata Amaral, que é integrante do grupo de educação na transição de governo. Bom trabalho então daqui para frente. Muito obrigada, Basília, Elisa, um prazer estar com vocês. Vou agora fazer a entrega do nosso relatório da Comissão Externa ao Grupo de Trabalho da Educação e seguir nesse nosso trabalho de reconstrução do nosso país. Até mais. A gente vai conversar muitas outras vezes. Obrigada, deputada. Muito obrigada, deputada Basília, também obrigada por participar aqui da entrevista.